Em Minas Gerais, uma das principais rotas do transporte de carga brasileiro pede socorro. Caminhões trafegam diariamente na BR-040 com cargas mais pesadas do que o limite permitido. A falta de fiscalização e os buracos no asfalto colocam em risco a vida de motoristas e pedestres. No trecho da BR-040 que liga Belo Horizonte a Congonhas, o fluxo de veículos é intenso. O tráfego de caminhões é pesado, a maioria transportando minério de ferro. O problema é que, em muitos casos, o transporte é feito de maneira irregular. Ao longo dos 75 quilômetros de pista da chamada Transminério, não existe balança de pesagem. Sem o equipamento fundamental para fiscalizar o volume de cargas, os caminhões com frequência ultrapassam o limite permitido. Um desrespeito à lei que compromete a conservação do asfalto na BR. Esse engenheiro faz parte da Comissão de Transporte do CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e afirma que a BR-040, construída em 1957, foi projetada para suportar 10 toneladas por eixo. Mas, segundo ele, sem a devida fiscalização, o peso das cargas transportadas chega a ser 4 vezes maior, excesso que reduz pela metade a vida útil da rodovia. O que acontece? Com o período chuvoso, o asfalto vai cedendo, as infiltrações na base e subbase, e com isso danifica totalmente a estrada. Os buracos estão espalhados nos dois sentidos da pista e o prejuízo é evidente. Pneus danificados, calotas perdidas e carros estragados. Alexandre é representante comercial e passa pelo trecho 2 dias por semana. Desta vez, ficou na estrada porque a roda do carro se desprendeu da barra de direção. Quando chegou aqui, uma porca se soltou e a peça do carro, pela vibração, a peça que segura a roda, a ponteira da roda soltou e meu carro perdeu completamente a direção. Por sorte, nada de mais grave aconteceu. Com certeza. Além dos buracos, os motoristas enfrentam outro risco. Sem a devida proteção, os caminhões despejam partículas de minério que corroem as placas de sinalização. Em casos mais extremos, a poeira prejudica a visibilidade e, em dias de chuva, o pó vira lama, deixando a pista escorregadia e ainda mais perigosa. Só no ano passado, entre os quilômetros 544 e 619, foram registrados 1.020 acidentes, com 600 feridos e 42 mortos. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Em 2011, o número de acidentes com vítimas na BR-040 também foi preocupante. Lucélia é dona de um restaurante às margens da rodovia. 2 funcionárias dela ainda se recuperam do choque. Perderam o pai em um desastre no início de dezembro. Passou por um buraco, o pneu estourou, ele rodou na pista, a carreta pegou e ele morreu. É muito buraco, é muito problema para nós, muito difícil. Esse trecho aqui de Belo Horizonte para cá, até uns 60 quilômetros aí, tá péssima, trepidação. Acho que está faltando recapeamento aqui, né? Diante de tantos problemas, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a União e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O MPF exige a instalação de uma balança móvel. Segundo a Procuradora da República, o objetivo da medida é corrigir uma falha do DENIT, que não inseriu a Transminério no Plano Nacional de Pesagem. Ficou muito claro para nós que o DNPM achava importante a balança, a Polícia Rodoviária achava importante a balança, então tem que se colocar uma balança naquele trecho. Não foi uma opção do Ministério Público Federal, foi uma opção dos atores envolvidos em todo esse processo do que a gente chama aqui de Transminério, que é o trecho onde há mais movimentação de caminhões de minério entre Belo Horizonte e Congonhas. Na ação, o Ministério Público Federal sugere ainda que as mineradoras pavimentem os acessos à rodovia e instalem equipamentos para lavar as rodas dos caminhões, evitando que restos de minério sejam levados por toda a BR. Exigências que devem ser fiscalizadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente na renovação de licença das empresas. Se a Secretaria de Meio Ambiente decidir efetivamente colocar essa lavagem, essa pavimentação como condicionante do licenciamento, soluciona o problema. Procurados por nossa reportagem, representantes do DENIT em Belo Horizonte não quiseram gravar entrevista. Se o pedido do MPF for atendido pela Justiça, União e DENIT vão ter 90 dias para cumprir a determinação. Em caso de descumprimento, a multa é de R$10 mil por dia. Celas pequenas, superlotadas, sujas, sem colchão e sem circulação de ar. A realidade do sistema penitenciário do Acre vai além da precariedade e preocupa o Ministério Público Federal.
O Acre está entre os 5 estados brasileiros com maior superlotação nas penitenciárias. Abriga o dobro de presos em relação ao número de vagas. Além disso, não tem colônia agrícola, hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, nem casa de albergado. A falta de estrutura básica é comum em todas as unidades prisionais. Em alguns casos, as condições são extremas. As celas não têm iluminação nem circulação de ar adequada. Faltam colchões e a higiene é precária. Falta até água potável. Todos esses problemas foram verificados pelo Ministério Público Federal depois de uma visita do Procurador Regional Substituto dos Direitos do Cidadão aos estabelecimentos prisionais do Estado. A pena privativa de liberdade, ela não retira do preso aqueles demais direitos previstos na Constituição, nos Tratados de Direitos Humanos e na legislação federal. Esses direitos não me parece que estão sendo bem atendidos. Após constatar os problemas, o MPF no Acre enviou uma lista de recomendações à União e ao governo do Estado. Entre elas, a disponibilização de recursos financeiros para a construção de novos estabelecimentos penais e a compra de equipamentos de monitoração eletrônica para os casos de prisão domiciliar. Já aos órgãos judiciais de execução penal, o MPF recomendou a remoção imediata de detentos que cumprem pena em regime semiaberto no complexo penitenciário de Rio Branco. Em caso de descumprimento, além de medidas contra eventuais responsáveis administrativos, nós poderemos também ajuizar uma ação civil pública e cobrar da Justiça o cumprimento desses direitos dos presos. O MPF também recomendou ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre que reforce a limpeza das celas de todas as unidades do sistema penitenciário, além da distribuição de uniformes e roupas de cama limpos todos os dias. Os conselheiros apoiaram, quase que na sua totalidade, a recomendação do Ministério Público para que as pessoas do regime semiaberto cumpram suas penas efetivamente nas condições em que manda a sentença. O governo do estado do Acre informou que pretende estudar as recomendações do MPF antes de se pronunciar sobre o assunto. A seguir, depois de ação do MPF, tratamento contra o câncer é retomado no Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E em Sergipe, a luta é pela recuperação de um patrimônio histórico e cultural do município de Laranjeiras. É daqui a pouco.